A agência UFRJ de Inovação, com a proposta de dar voz a especialistas, profissionais e atuantes na área, se dedica a buscar e entregar conteúdo de qualidade para manter você bem informado. Siga nossas páginas, sites, mídias sociais e ajude a escrever mais essa história de sucesso. Então, nesse vídeo de hoje estaremos ao lado do Marcelo Verli, que é professor universitário, escritor, palestrante, doutor em políticas públicas e formação humana pela UERJ, mestre em engenharia de produção pela COP FRJ, com MBA em administração pública pela FGV. Tudo bem, Marcelo? Olá, Raquel, obrigado pelo convite. Prazer estar contigo aqui novamente. Tivemos a oportunidade de desenvolver trabalhos conjuntos no ano passado, junto à Inovativa. Te parabenizar por essa trajetória tão engajada com a inovação, com a transferência de tecnologia e poder bater esse papo com a agência Talks de Inovação da UFRJ, onde pude fazer o meu mestrado. Com certeza enche o meu coração de alegria. Espero que a gente possa contribuir para essas reflexões tão necessárias, né, da interação universidade, empresa, governo, em prol do desenvolvimento. Fale um pouco sobre a sua vasta formação acadêmica e como essa experiência fez você cofundar o Nova Fri, né? Que é o ecossistema de inovação de Nova Friburgo, e o programa Visão e Ação na TV Cidade Canal 8. Aqui a gente olha para trás e a gente às vezes até se surpreende, né, com a quantidade de contribuições, né, com a intensidade das realizações. E eu preciso dar um salto e me dirigir à minha graduação, que eu fiz entre os anos de 88 e 92, quando eu conheci o movimento de empresas júniores. À época foi um movimento que me chamou muito a atenção e a minha monografia de final de curso foi exatamente sobre empresa júnior de administração, uma proposta que eu apresentei à Universidade Cândido Mendes à época com o objetivo de implementar uma empresa júnior. Posteriormente, eu fiz a minha primeira pós-graduação em gestão empresarial, também na Cândido Mendes, aqui em Nova Friburgo. Quando fiz o mestrado, já fiz então na UFRJ, junto à COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, posteriormente transformado no Instituto Luiz Alberto Coimbra de Pós-Graduação. Foi uma experiência que eu diria divisora de águas na minha vida, na minha carreira profissional. Tive aulas com o professor Anne-Marie Maculan, Ricardo Naveiro, Michel Tiolan, José Manuel, Marcos Cavalcante, professores de excelência, César Gonçalves, algumas disciplinas que eu fiz na COPEAD, que ampliaram muito a minha visão de mundo e que permitiram compreender de uma forma mais efetiva como se deveria desenvolver ações de integração universidade, empresa, governo. À época, eu gerenciava a incubadora de empresas da UERJ, aqui em Nova Friburgo. A primeira incubadora de empresas que a UERJ implementou foi em Nova Friburgo, não foi na capital, foi no interior do estado. Durante 5 anos, eu atuei junto à incubadora de empresas, com planejamento, gerenciamento, desenvolvimento de projetos. Conseguimos dar corpo à iniciativa da incubadora e nos juntamos ao esforço local de transformar Nova Friburgo num polo tecnológico, num polo de inovação. À medida em que eu avançava na minha formação e na própria experiência profissional, eu tive uma oportunidade de atuar junto ao governo municipal aqui em Nova Friburgo, como secretário municipal de administração, secretário municipal de governo, de gabinete, de desenvolvimento econômico, de educação, de ciência, tecnologia e inovação, em períodos diversos, além também de uma experiência muito positiva junto ao legislativo local. De 2005 a 2016, eu exerci 3 mandatos consecutivos como parlamentar aqui em Nova Friburgo. Falo isso porque, a partir dessas experiências, desse conhecimento técnico, dessa formação acadêmica, das experiências profissionais e dessa visibilidade do movimento, da importância da inovação como fator de desenvolvimento, todas as minhas ações, tanto no executivo quanto no legislativo, sempre tinham como objetivo central estimular políticas públicas de inovação. Por ocasião, então, do meu ingresso na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, no ano de 2018, nós iniciamos diálogos com o SEBRAE, com outras instituições que fazem parte do nosso ecossistema, e criamos, então, um planejamento, um grupo de planejamento colaborativo para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, intitulado, como você mesmo falou, Inova Free. Então, a partir do final de 2018, nós passamos a ter reuniões mensais, e no ano de 2019 nós realizamos diversos eventos, hackathons, enfim,
concursos de projetos, eventos voltados ao atendimento de demandas específicas, por exemplo, do setor de moda íntima, que é um setor importante aqui em Nova Friburgo. Esse foi um marco no ano de 2019, a realização de eventos. No final de 2019, nós estruturamos uma pré-proposta de uma lei municipal de inovação, que, como ela acabou incorporando vários elementos, política municipal de dados abertos, governo eletrônico, Plano Municipal de Cidades Inteligentes, Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável e outros temas, não somente uma lei especificamente. Nós criamos uma lei complementar, número 135/2020, com o objetivo de instituir o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo. Esse é um legado importante. O projeto foi encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal no início de 2020 e logo após o processo eleitoral, esse projeto, então, ele foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, se convertendo na lei que eu me referi anteriormente, a Lei 135, lei complementar, permitindo, então, que Nova Friburgo se alinhe a Teresópolis e Petrópolis, aqui na região serrana, como municípios que detêm legislações voltadas ao incentivo à ciência, tecnologia, inovação, integração universidade, empresa e governo. Ao longo desse período também, Raquel, eu pude realizar o curso MBA em Administração Pública na FGV, foi uma experiência também muito positiva, ali em Botafogo, uma experiência maravilhosa, tive contatos, a gente acaba ampliando muito o networking quando a gente participa desses cursos, e mais recentemente, dos anos de 2015 a 2019, eu cursei o doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana, estudando a necessidade, a importância da democracia, da necessidade de um aprimoramento da participação popular, e fiz a minha tese no campo da educação para a democracia e recentemente lancei um livro voltado à discussão desse tema, alinhado ao papel que os legislativos municipais desenvolvem, aproveitando a minha experiência também no legislativo. Eu faço essa síntese aqui de forma bastante sintética, procurando as conexões, porque, na verdade, para você conseguir viabilizar uma política pública que permita uma cidade se reposicionar estrategicamente, além da manutenção dos setores tradicionais, como setor têxtil, de confecções, metal mecânico, turístico, agrícola, enfim, Nova Friburgo tem essa característica, a gente vem, ao longo dos últimos anos, reposicionando estrategicamente a partir desses conteúdos gerados no grupo de inovação. E nós temos uma expectativa muito grande que o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao ser implementado, e a gente se encontra nesse momento na fase, junto ao município, de chamamento da Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, tivemos informação que a Procuradoria-Geral do município está analisando a minuta que tem por objetivo estabelecer essa conferência, para que, então, a partir da conferência, você institua o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e você comece a implementar efetivamente tudo aquilo que consta da legislação. Procurei fazer uma síntese integrando os diversos temas, com o objetivo de sinalizar, a partir daquele conhecimento acadêmico, a partir das experiências desde o início da minha carreira. Vou completar agora, dia 1º de agosto, Raquel, 30 anos de vínculo com, até a época, o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, posteriormente incorporado ao UERJ. Então, eu sou profissional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Nova Friburgo, e atuo na área de extensão, buscando essas vinculações. E há vários especialistas que apontam que as cidades, as regiões e até mesmo os países que apresentam os melhores indicadores econômicos, sociais, de qualidade de vida, são aqueles que conseguem fazer essa integração do ambiente universitário, ambiente científico, tecnológico, entidades governamentais, entidades empresariais, em prol da economia da inovação. E a gente caminha nessa direção com o objetivo de permitir com que um novo setor, um novo segmento, ele possa se tornar bastante efetivo aqui na cidade, aqui na nossa região. Maravilhoso, uma aula, né? Uma aula de como funciona tudo isso integradamente. Mas fala um pouquinho também do programa Visão e Ação na TV, não é? Eu fiquei curiosa, mais um pouco curiosa sobre esse programa também, pois como funciona Raquel. lá. Eu confesso a você que eu nunca imaginei que eu fosse me tornar apresentador de programa de TV, né? No finalzinho de 2016, início de 2017, eu fui procurado pelo Denis Vassalo, que é um dos proprietários, um dos gestores aqui da TV Cidade, à época Canal 6, posteriormente Canal 8,
também pela Geisiele, pessoas muito queridas, me convidando para apresentar um programa de variedades, abordando temas associados à economia, geração de emprego, inovação, saúde, educação, meio ambiente, de forma bastante ampla. E aí aceitei o desafio, iniciei com os primeiros programas no primeiro semestre de 2017. Fui aprendendo, a gente aprende, né, realizando. Aliás, você me fez lembrar agora de uma das aulas mais importantes que tive ao longo do mestrado na UFRJ, os professores apresentando o conceito do learning by doing, aprender fazendo. Isso fez com que eu me motivasse para esse novo desafio, e de lá para cá foram, acredito que na faixa, eu estou até fazendo esse levantamento, na faixa de uns 150, 170 programas. Nós temos um programa semanal. Quarta-feira próxima eu gravarei o dessa semana, e sempre abordando temas voltados ao interesse da coletividade local e regional. O Visão em Ação 4.0 ele é transmitido pela TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, e também disponibilizado no canal da TV Cidade no YouTube, facilitando o acesso daqueles que não conseguem assistir na televisão, mas que têm interesse. E aí, Raquel, se você me permite complementar, a gente acabou não falando previamente sobre essa outra iniciativa. Em meados do ano passado, logo assim que eu assumi a Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, eu fiquei na Secretaria de Ciência e Tecnologia de março de 2018 até o final de maio de 2020. E aí o prefeito me convidou, juntamente com a equipe, para que nós nos reposicionássemos na Secretaria de Educação para elaborar um plano de atividades remotas em função da pandemia. Assumimos o desafio e pouco tempo depois eu criei, juntamente com o presidente do Conselho Municipal de Educação daqui de Nova Friburgo, professor Ricardo Lengruber, nós criamos o canal Educação e Cidadania no YouTube. E desde então nós realizamos diversas lives, diversas programações, inclusive oficiais por parte da Secretaria Municipal de Educação. Temos realizado diversas. Nas últimas semanas nós ouvimos, por exemplo, o ex-deputado estadual, presidente da Comissão de Educação da Alerj, e recentemente atuou também como secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt. Faremos essa semana uma live com o cientista político Alberto Carlos Almeida, para uma análise sobre o cenário eleitoral de 2022, enfim, um tema associado à educação e cidadania que nós entendemos como fundamental para ampliar a consciência cidadã daqueles que compõem, né, a nossa população, aqueles que tomam as decisões. Então a gente vem realizando esse trabalho também junto ao canal Educação e Cidadania, que tem tido um resultado muito positivo. A gente recebe muitos retornos associados à qualidade das programações, aos impactos positivos que as lives, que os eventos têm trazido a todos aqueles que nos acompanham. E quanto à sua participação como líder no Programa de Aceleração Inovativa Brasil pelo Estado do Rio de Janeiro em 2020, o que agregou de valor para a sua trajetória? Um aspecto muito positivo foi ter tido a oportunidade de te conhecer, de dialogar contigo, de realizar trabalhos conjuntos. A Inovativa Brasil é um projeto, né, uma iniciativa governamental que vem desde 2013 transcendendo as gestões. Eu gosto muito, aprecio muito as políticas públicas que não se encerram quando um governo conclui a sua atividade. Então, desde 2013, ou seja, há praticamente 8 anos, o Inovativa Brasil vem ganhando corpo, vem se fortalecendo, e a partir de uma rede de apoiadores voluntários de todas as regiões do país, vem oferecendo informações de qualidade para aqueles que estão criando suas startups, que pensam em criar seus novos negócios, aproveitando algum tipo de tecnologia, ou mesmo impacto ambiental, não necessariamente com componente tecnológico. Foi uma experiência muito positiva. Eu vim acompanhando o Inovativa ao longo dos últimos 2 anos, de 2018 a 2019, até que concorri, participei de um processo seletivo e fui escolhido líder Inovativa no Rio de Janeiro. E no primeiro semestre nós conseguimos realizar vários eventos, fazer a divulgação das atividades que estavam sendo propostas, os editais que foram divulgados, foram publicados, trabalho maravilhoso que o Vinícius e a equipe realizaram, até que eu assumi a Secretaria Municipal de Educação. E aí eu costumo dizer, Raquel, que o ar fica rarefeito, porque a correria é tão grande, a quantidade de demandas, de tarefas, de atividades se tornou tão mais amplificada,
que, para garantir, né, a continuidade do trabalho, eu solicitei que uma outra pessoa assumisse e foi feita, então, a troca, a substituição. Mas foi uma experiência muito positiva. Eu sou um fã do Inovativa Brasil. Sempre que recebo informes, recebo informações sobre os editais, sobre as atividades que eles estão desenvolvendo, eu faço questão de divulgar nas diversas redes que participo, porque é uma estratégia muito positiva para o fortalecimento do ecossistema do empreendedorismo e da inovação no nosso país. E várias startups vêm sendo estruturadas, vêm sendo apoiadas, se tornaram cases de sucesso, enfim, é uma experiência muito positiva e eu valorizo muito. E o trabalho, por ser voluntário, gera um engajamento também muito interessante, né? Quando você se dispõe a atuar voluntariamente, é porque você realmente tem um engajamento com aquela temática. E como falei com você, né, o início da minha participação hoje, eu me referi à minha primeira experiência com empresa júnior, há praticamente 30 anos. O último ano da minha graduação foi em 92. Em 2022, nós vamos fazer 30 anos daquela experiência. E de lá para cá, eu estimulei a criação da empresa júnior de informática aqui na Estácio. Depois me tornei professor orientador da empresa júnior da própria Universidade Estácio de Sá, junto à UERJ, que tem a Serra Júnior Engenharia, a empresa júnior da UERJ aqui em Nova Friburgo. Eu sempre tenho disponibilizado tempo e atenção e apoio aos nossos alunos, como tenho trabalhado na direção do Nova Frio, como falei, enfim, é algo que se incorpora em nós e faz parte do ar que a gente respira. O estímulo à inovação, o estímulo ao empreendedorismo inovador, o estímulo ao empreendedorismo universitário. Isso eu adoto, inclusive, eu sou também professor universitário, né, na Estácio, eu dou aula nos cursos de administração, engenharia de produção, direito e comunicação. Essa pegada empreendedora, independente do curso, da disciplina, a gente procura sempre também desenvolver, né? A importância da busca da independência, da flexibilidade, da capacidade do autoaprendizado contínuo, esse conceito que a gente tem visto muito hoje do lifelong learning, o aprendizado a vida toda. A gente pode aqui fazer uma avaliação. Imaginem se nós estivéssemos mantidos naquelas primeiras formações que tivemos há 10, 15, 20, 25, 30 anos, quando iniciamos a nossa carreira profissional. Nós estaríamos hoje obsoletos no mercado de trabalho. Então, essa busca pelo aperfeiçoamento, pela inovação, pelo aprimoramento é fundamental e eu procuro, de alguma forma, estimular não só meus alunos, mas aqueles com quem tenho contato, que procurem agir dessa mesma maneira, que os resultados são mais positivos. A gente sabe que as dificuldades existem muitos problemas, estamos enfrentando talvez o período mais crítico da nossa história, por conta da pandemia, e eu sempre aproveito essas oportunidades, Raquel, para me solidarizar com todos aqueles brasileiros e brasileiras que perderam familiares, entes queridos. Aqui em Nova Friburgo também tivemos muitas perdas, e a gente precisa ao mesmo tempo que a gente reverencia a memória dessas pessoas, o que nós podemos fazer em termos de legado para que situações como essa não voltem a acontecer. Então, são reflexões que a gente precisa realizar o tempo todo e, de alguma forma, buscar influenciar aqueles que nós temos contato. Na sua opinião, Marcelo, o acompanhamento das mudanças, o comportamento acelerado pela Covid, né, evidencia a urgência da transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação? Raquel, talvez esse seja um dos poucos pontos positivos, né? A gente vive essa pandemia que ceifou a vida de centenas de milhares no Brasil e de milhões no mundo inteiro, mas trouxe consigo a aceleração de alguns processos que vinham sendo sinalizados, mas que ainda estavam muito distantes da nossa realidade. Eu vou tirar por mim. Até o dia 13 de março de 2020, eu nunca tinha feito uma gravação como essa que nós estamos fazendo aqui, eu nunca tinha oferecido uma aula virtual, eu nunca tinha participado de uma live, e olha que eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Eu uso intensivamente a tecnologia de informação, de comunicações, para auxiliar o meu dia a dia, auxiliar o meu trabalho. E por uma falta de necessidade, talvez por um comodismo, por uma zona de conforto, né, que hoje eu chamo de zona de desconforto, muitas vezes a gente não busca ou não buscava essas ferramentas. Até que a gente tem uma interrupção, eu falo 13 de março de 2020, porque foi o último dia que eu dei aula presencial na Universidade Estácio de Sá e
naquele momento a gente não sabia ainda, a gente ouvia falar que, olha, a gente vai suspender as atividades por 1 semana, 2 semanas no máximo, até o final de março a gente retorna. E a realidade ela veio de uma forma avassaladora, demonstrando que nós ainda levaríamos muito tempo. Moral da história, nós passamos por um processo intensivo de capacitação em relação a essas ferramentas, e eu que nunca tinha usado nenhuma delas, hoje eu uso com facilidade o Zoom, o Meet, o GoToMeeting, a própria plataforma da Microsoft Teams, que é a plataforma utilizada pela Estácio. Então, nós fomos intensamente capacitados durante 1 semana, do ponto de vista assim, de uma concentração de capacitação, e ao longo do ano isso foi continuado, e aí, obviamente, cada um buscou as formações complementares que lhe fossem necessárias, e nós, então, vivenciamos essa antecipação da transformação digital. Eu me refiro ao processo educacional porque é onde eu atuo mais fortemente. Mas podemos dizer que os negócios que conseguiram sobreviver e até mesmo crescer ao longo desse período de pandemia foram aqueles que conseguiram se adaptar rapidamente para o mundo digital, conseguiram, através do e-commerce, através de outras ferramentas, uma adaptação, uma transferência de parte das suas atividades para esse mundo digital. E aqueles que não conseguiram, ou pela natureza do seu trabalho, não teria como realizar essa adaptação, tiveram muito mais dificuldades. Então, nós tivemos, sim, uma aceleração da transformação digital. Os autores que eu leio, os artigos que tenho acesso, falam algo da ordem aí de 5 a 10 anos de antecipação, e a gente acredita que os próximos anos essa aceleração vai permanecer, e com isso a gente traz aí um debate fundamental. As desigualdades sociais e educacionais que já existiam previamente ao início da pandemia, elas foram aprofundadas a partir de março de 2020. Alunos da rede pública tiveram muito mais dificuldade, ou praticamente não conseguiram, muitos deles, se adaptar para essa nova realidade, pela falta de uma internet, pela falta de um equipamento, e nós não temos visto ainda políticas públicas, em especial advindas da esfera federal de governo, que permitam esse investimento que é fundamental, que já era requerido há um tempo e que agora se tornou uma necessidade básica. É impossível você ter aulas remotas se você não tem um equipamento, se você não tem um pacote de dados adequado. Tanto que nós aqui em Nova Friburgo, embora nós tenhamos levantado uma plataforma via Google, o material central, o principal material que nós utilizamos, foram cadernos pedagógicos impressos, que nós fazíamos chegar às famílias, porque nós sabíamos, pelas pesquisas que fizemos, que nem todos tinham acesso à internet como deveriam. Enfim, então nós temos aí um aprofundamento dessa desigualdade. Há estudiosos apontando que nós precisaremos de alguns anos para revertermos esses danos que foram causados, especificamente em relação à pandemia, se associando, obviamente, e infelizmente, aos danos anteriores causados pela desigualdade crônica e triste que existe no nosso país. É uma luta que nós precisaremos travar para que tenhamos condições melhores. Temos universidades que vêm fazendo, né, ao longo desse período, aportes de recursos junto aos profissionais, junto aos alunos, mas sabemos também que nas redes municipais e estaduais, com raríssimas exceções, há uma dificuldade muito grande e estamos ainda muito aquém de um mínimo necessário para que nossos alunos e alunas possam estudar com dignidade. E, paralelamente a isso, né, Raquel, a gente ainda enfrenta a baixa cobertura vacinal em relação à segunda dose. O último dado que tive acesso, cerca de 17% da população brasileira havia sido vacinada com a segunda dose, e temos visto já um movimento voltado ao retorno às aulas presenciais, um tanto quanto descasado com esse percentual de vacinados. Nós precisaríamos estar aí com 60%, 70% da população vacinada com a segunda dose para nós termos mais garantia, mais segurança. Então, nós estamos vivendo aí um momento muito crítico, um momento ainda bastante preocupante. Eu tenho toda a cautela, todo o cuidado, já tomei a minha primeira dose, até o final de agosto tomarei a segunda dose. Nunca questionei vacina, em nenhum momento da minha história, muito menos agora, e que a gente possa continuar ampliando o percentual da população brasileira
que sinalizam interesse em vacinar. Não podemos nos esquecer que em agosto de 2020 havíamos caído para 60 e poucos por cento só da população brasileira que sinalizava o interesse na vacinação. À medida em que os indicadores positivos dos resultados da vacinação vão aparecendo, cada vez mais pessoas sinalizam interesse na vacina e a última vez que eu vi já estava em 94%. Isso é muito positivo, isso traz esperança para a gente. Maravilhoso. Falando em esperança, a gente já meio que caminhando para o final aqui, infelizmente, né? Eu gostaria que você deixasse algumas considerações para os jovens, sabe, Marcelo? Para os jovens empreendedores, para essa galera que está montando startup, trabalhando, atuando em hackathons. O que esperar de uma nova sociedade ou de novos negócios que atendam especificamente as ODS possíveis aí? O que você poderia deixar de informação para esse pessoal que realmente quer fazer o diferente, sabe? Independente de todas as dificuldades que se apresentam? Raquel, maravilhosa a sua questão. Eu diria que permanecer interessado e se informar o tempo todo é fundamental. São muitas as oportunidades. Sabemos que há muitos desafios, que há limitações, mas existem muitas oportunidades. Quando eu fiz a minha graduação, cerca de 3, 4% da população brasileira tinham acesso ao ensino superior. Isso multiplicou por 5, 6, 7 vezes. Hoje nós temos aí 20, talvez 20, 21%, mas temos ainda um potencial de crescimento. Aliado e associado a esse potencial de crescimento, à medida em que a escolaridade da população vai avançando, nós passamos a ter cada vez mais condição de analisar e interpretar as oportunidades que surgem, os problemas que existem na sociedade, e a gente ouve muito um linguajar no meio das startups, né? Que as startups surgem para resolver, para mitigar dores que existem na sociedade. Então, temos hoje os ambientes universitários, as aceleradoras de startups, os fundos de investimento. E eu falo isso, Raquel, como alguém que nos anos 90, durante pelo menos 5 anos, gerenciou uma incubadora. Não era comum você falar em empreendedorismo, não era comum você falar em inovação, era raríssimo você ouvir falar em fundos de investimento para apoiar startups. Então, essa cultura ela vem crescendo. Não é à toa que tem surgido inúmeros unicórnios ao longo dos últimos anos no nosso país, no mundo todo, inclusive. E a expectativa é que, após ultrapassarmos essa crise sanitária tão grave, que a gente tenha uma aceleração também nesses processos de inovação, nessas integrações que requerem confiança. Algumas vezes eu tive acesso a textos, artigos, leituras, que sempre apontaram o fator confiança como um fator fundamental para que a gente consiga voltar a crescer, voltar a se desenvolver. E o nosso país ele tem um potencial gigantesco. Nós temos muitas possibilidades, precisamos, né, encontrar um ponto de equilíbrio para que então essas oportunidades sejam aproveitadas pelos jovens de todas as idades. A gente não pode pensar no jovem, só o jovem tradicional do 16 a 24 ou 16 a 29. Mas quantas pessoas com 30, 40, 50, 60, 70 querem empreender, têm conhecimento acumulado, podem desenvolver atividades diversas, enfim. Eu acredito muito, dói o nosso coração ver esse momento que a gente passa, mas a gente também tem a expectativa de que logo após a gente terá aprendido muito e conseguirá buscar novas soluções. E espero, torço, e no que depender de mim trabalharei para que tenhamos evoluído como sociedade, para que então nós possamos, daqui a alguns anos, verificar um novo padrão de crescimento, desenvolvimento, de geração de emprego, que nós não tenhamos essa quantidade de desempregados que temos no país, dos subempregos, esses empregos que muitas vezes eles estão absolutamente desvinculados de qualquer tipo de proteção. Nós precisamos fortalecer educacionalmente, cientificamente, tecnologicamente, para que a nossa sociedade, para que o nosso país possa se desenvolver. Esse é o exemplo de muitos países que há 20, 30 anos não eram players no mundo e hoje se colocam como verdadeiras potências, porque investiram massivamente em educação, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. E a UFRJ, que é a sede desse nosso programa, através da agência Talks de Inovação, é uma das principais ferramentas de que o nosso país dispõe para se desenvolver. Eu quero te parabenizar, Raquel, pelo seu trabalho
e a toda a comunidade da UFRJ pela excelência das ações que costuma conduzir ao longo da sua história. Aprendi muito e tenho certeza que vou aprender muito mais com o convívio, com tantos profissionais, com tantos alunos, com tantas pessoas comprometidas verdadeiramente com o futuro do nosso país. Obrigado, Raquel, mais uma vez, e fica aí o convite, assim que passar essa pandemia, que você possa nos visitar aqui em Nova Friburgo, será uma honra poder recebê-la aqui. Com certeza, mas você não tenha dúvida disso, eu já sei das adegas que tem por aí, a gente vai conhecer. Cerveja então, artesanal, Friburgo vem se fortalecendo muito nesse campo também. Tem muita coisa boa. Maravilha, maravilha, a gente vai conhecer, com certeza. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço aqui ao Marcelo, que participa conosco nesse vídeo. Já convido a todos a curtirem os próximos nas nossas redes sociais. Até. Obrigada, Marcelo. Foi um prazerzaço. É sempre uma aula conversar com você. Maravilhoso. Prazer todo nosso. Obrigado, Raquel. Um abração a todos e todas.